Quando chove, nem sempre é a água que cai do céu. Alguns lugares pelo mundo registram eventos surpreendentes, em que peixes, pássaros e até mesmo fezes já caíram como chuva. 1. Peixes. Esse episódio é bastante recente e aconteceu no dia 29 de dezembro de 2021, na cidade de Texarkana, no Texas, nos Estados Unidos. Na ocasião, choveu peixes sobre a cidade. Sim, peixes começaram a cair do céu. A explicação é sensacional, mas perfeitamente natural. Acontece que a chuva, na verdade, era o vômito de corvos marinhos, aves que se alimentam de peixes de água doce e salgada. O corvo marinho passa por algo muito semelhante à ansiedade humana. Quando ele fica estressado, sente náuseas e acaba vomitando. Naquele dia, uma tempestade de granizo se aproximava, o que causou nervosismo nas aves. Depois que a tempestade passou, os moradores de Texarkana notaram que muitos peixes estavam parcialmente digeridos e não tinham cabeça. De acordo com especialistas, o corvo marinho começa a se alimentar justamente pela cabeça do peixe. Mas essa não foi a única vez que corvos marinhos vomitaram peixe lá do céu. O episódio se repetiu em fevereiro deste ano, na Holanda. 2. Vermes. Se você achou ruim ver peixes caindo do céu, imagine presenciar uma chuva de vermes. O fenômeno aconteceu em diferentes regiões da Noruega em abril de 2015, logo após o fim do inverno. O país ainda estava coberto de neve, e muitos vermes foram encontrados até 1 metro de profundidade, o que indicava que essa chuva durou por algum tempo. Também havia vermes acima da neve. Eles foram encontrados ainda vivos, o que quer dizer que se mexiam quando caíam do céu. De acordo com um professor de biologia norueguês, o fenômeno já aconteceu na Suécia em 1920 e na Escócia em 2011, quando uma partida de futebol de uma escola primária foi interrompida pela chuva de vermes. Até hoje, os cientistas não encontraram uma explicação plausível para o ocorrido. 3. Fezes. Tudo que é ruim pode piorar. E se peixes e vermes podem cair do céu, o mesmo pode acontecer com cocô. O vilarejo de Saint-Pandelon, no sudoeste da França, foi alvo de uma série de chuvas de excrementos durante pelo menos 3 meses em 2010. Os moradores relataram gotas marrons caindo do céu, com cheiro e textura de fezes. Que nojo! Tudo piorou quando a chuva passou a acontecer de dia e também à noite. No início, o fenômeno divertia os 750 habitantes da cidade, que faziam piadas sobre a chuva. Mas quando a frequência aumentou e algumas regiões passaram a ser inabitáveis, eles começaram a ficar bastante preocupados. As crianças não podiam mais brincar fora de casa e os moradores tinham medo de comer as frutas e legumes das hortas locais. Eles também não faziam mais churrascos ou qualquer outra atividade ao ar livre. As gotas de cocô tinham quase o tamanho de uma unha de dedo mindinho. Elas sujavam os carros, os móveis de jardim e as roupas secando no varal. Para piorar a situação, nesse período era verão na Europa. Imagine o fedor que o calor causava. A primeira hipótese levantada pelos moradores era que aviões estavam despejando o conteúdo de seus banheiros pela região. Mas a Direção-Geral da Aviação Civil da França afirmou que isso era impossível, já que os aviões de linha são pressurizados e, portanto, não tem como despejar o conteúdo de banheiros ou de qualquer outra coisa. A Polícia Militar Francesa declarou, após investigação, que a chuva de fezes poderia ser causada por aves migratórias. Mais tarde, um laboratório confirmou que os excrementos realmente eram de origem animal, mas não puderam identificar qual animal seria esse. Até hoje não se sabe o que causou essa chuva de fezes na França. 4. Pássaros. Se as fezes dos pássaros podem cair do céu, eles também podem. E foi isso que aconteceu em 2010 na Inglaterra. Habitantes de Croxley Green testemunharam uma tempestade de pássaros congelados. Imagine acordar de manhã e de repente ver sua rua repleta de pássaros mortos. A explicação mais plausível para o fenômeno é que os ventos de alta pressão podem ter elevado as aves tão alto que elas congelaram na atmosfera. Então, quando os ventos se dissiparam, os pássaros acabaram despencando e caíram como chuva sobre a vila de Croxley. 5. Bolas extraterrestres. Esse objeto não caiu como chuva, mas esse episódio certamente gera bastante curiosidade. Em 2016, 3 misteriosas bolas metálicas aparentemente vindas do espaço caíram em uma área residencial no norte do Vietnã. No dia em que essas bolas caíram do céu não havia chuva, mas os moradores relatam terem escutado barulho de trovões. Uma delas chegou a cair em uma casa, mas ninguém se machucou. O Ministério da Defesa foi chamado para analisar as bolas metálicas. Eles afirmam que os objetos não continham material explosivo,
e provavelmente são lixo espacial. Por estarem intactas, acreditam que elas não caíram de uma altura tão alta. Também foram identificadas algumas inscrições em russo na superfície das bolas, que podem dar mais pistas sobre sua procedência. Mas isso não impediu que surgissem teorias da conspiração. Até hoje, o envolvimento de seres de outro planeta é apontado como a única explicação possível. E você, o que acha que pode ser? Antes de ir embora, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui embaixo. Até o próximo vídeo!